Começando mais um Rumo Certo e hoje nós vamos falar de gestão de pessoas usando o que os especialistas chamam de métodos mais atualizados e mais assertivos aí para a sua empresa. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também, Mônica Hauck, especialista no assunto e CEO da Solids Tecnologia. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer falar com você. Prazer todo nosso. Obrigado também pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Mônica, queria conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória e da Solids também. Legal. Então, eu sou fundadora da Solids, né? A Solids desenvolve tecnologia para gestão de pessoas focado na pequena e na média empresa. Então, o que a gente faz? A gente entrega uma tecnologia, seja para o RH da pequena e média, ou seja para o dono, que às vezes nem tem o RH, a empresa começa a usar a nossa tecnologia e a partir de então a gente começa a implantar uma estrutura de gestão de pessoas onde as empresas começam a reduzir rotatividade e ganhar maior produtividade. Então a gente ajuda as empresas a ter mais retorno, a ter mais resultado através da gestão das pessoas. Ótimo. E você, a sua formação, você me falava antes, não é em TI exatamente, né? Me conte de você também um pouco. Não, isso é engraçado. Eu sou formada em História e depois ainda com especialização em Culturas Políticas, mas eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre inovando, então sempre estudando muito, né, a questão do desenvolvimento humano, do comportamento humano. E é engraçado, porque no primeiro momento parece que uma coisa não conversa com a outra. Mas tem tudo a ver, né? Porque dentro do nosso software a gente tem uma diferença que a gente não só trabalha, né, o que a gente chama de hard skills, que são as habilidades técnicas das pessoas, mas a gente também tem uma tecnologia que mapeia soft skills, que são as habilidades comportamentais. Né? Eu participei do desenvolvimento dessa tecnologia e esse conhecimento sobre o comportamento humano, como que os indivíduos se comportam, seja individual ou coletivamente, eu aprendi muita coisa, né? Estudando na faculdade de humanas. Então, isso de alguma forma eu trouxe para o algoritmo, né? Então eu fiz um encontro de dois mundos que no primeiro momento eles parecem um pouco improváveis, mas não são não. Muito bom. Cada vez, aliás, mais juntos esses dois mundos se relacionam, se conversam, né, Mônica? Exato. Mas onde é que começa isso, Mônica? São modelos de recrutamento diferenciados? É a manutenção, nessa gestão ali, na manutenção do colaborador? Como é que acontece na prática esse trabalho da tecnologia para que eu perceba a eficiência desse colaborador, enfim, da minha equipe? Esse é o nosso grande segredo, porque normalmente as pessoas podem pensar assim, não, eu vou colocar uma tecnologia aqui para fazer só recrutamento, seleção. E óbvio que melhora, que ajuda, mas quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que falar de uma jornada completa, porque está tudo interligado. Se você faz só recrutamento e seleção, e se você se preocupa só com recrutamento e seleção, você vai enxugar gelo o tempo inteiro. Você precisa pensar na jornada das pessoas, do momento em que elas ainda são candidatas até o momento que elas são desligadas, até o momento que elas saem. E tudo tem que conversar. Então, por exemplo, hoje no nosso software a gente tem lá a parte de recrutamento e seleção, a parte de pesquisa de clima, avaliação de desempenho, toda a jornada de gestão de pessoas, a gente ajuda as empresas, né, a passar por essa jornada. Só que os dados, eles conversam. Então, por exemplo, eu tenho lá o momento que eu vou avaliar o desempenho das pessoas. Nesse momento de avaliar o desempenho, eu tenho ali uma inteligência que vai dizer quem são as pessoas que performam melhor na minha empresa. E esse dado, ele conversa lá com o recrutamento e seleção, lá no início, para ajudar o recrutador a trazer as pessoas certas para o lugar certo. Então, existe uma conversa da jornada, né? E trazendo isso para o mundo real, a gente tem que pensar na atração, né? Em trazer os melhores candidatos e contratar as melhores pessoas, mas se a gente não pensa também em desenvolvimento, se a gente não pensa em performance, se a gente não pensa em engajamento das pessoas, essa jornada ela fica manca, ela fica incompleta. É por isso que a gente promove dentro da tecnologia essa jornada completa e com os dados conversando entre si, para que uma etapa ajude na performance da outra.
Mas ainda assim, as habilidades técnicas, elas são primordiais no recrutamento. Então, elas falam mais alto aí. É depois que a gente vai descobrindo as habilidades, habilidades pessoais, é mais ou menos por aí. Aí depois que a conversa vai se ajustando, porque não tem como conhecer um colaborador, alguém que eu penso em contratar na minha empresa, sem analisar o currículo, em princípio, né? É cru, ainda é tradicional isso ainda, mas é ainda importante, não é? É importante. Tudo na vida é questão de equilíbrio, né? O que acontece tradicionalmente é que as empresas hoje elas se preocupam em olhar só o currículo. E aí que está o erro. Porque 80% das demissões tem a ver com comportamento, não tem a ver com currículo. Então, óbvio que a gente precisa olhar o currículo, óbvio que a gente precisa olhar a capacitação técnica, né? Já pensou a gente contratar um cardiologista para operar o nosso coração sem levar em consideração as habilidades técnicas? Isso é loucura. Então, é óbvio que a gente vai fazer isso. Contudo, a gente precisa também olhar as questões comportamentais. Porque na nossa análise preditiva de risco, né, qual que é o risco da pessoa que entrou sair antes da hora? 80% é relacionado com comportamento. Então, o que a gente ensina e que a gente ajuda as pessoas é exatamente a olhar o currículo, sim, e fazer essa análise, né? Então, a gente tem até ali, a própria inteligência faz isso, né? Hoje o candidato, ele manda o currículo e a própria inteligência fala, olha, esse currículo está 50% compatível, está 80% compatível com o que você precisa. Mas ele olha também as habilidades comportamentais. Então, a tecnologia fala, do ponto de vista comportamental, esse candidato está 50% compatível, está 80%. Então, hoje, a pessoa que está ali selecionando, ela tem esse recurso de olhar quantos por cento a pessoa está adequada à vaga, tanto do ponto de vista do currículo, quanto também do ponto de vista do comportamento. E aí você tem uma visão muito mais completa. E esse é o novo jeito de olhar, né? Então, pensando na forma tradicional, tradicionalmente só se olhava currículo. Agora a gente olha o currículo, mas também a gente olha a questão do comportamento. Já existe tecnologia para isso, já existe então método para se fazer isso com um índice de acerto bastante grande. Então, você falou aí que 80% das demissões acontecem por comportamento. Mas a responsabilidade desse índice, ele é toda do colaborador? Eu digo, qual é a responsabilidade da empresa para que esse comportamento, porque esse comportamento tem um reflexo, né? Ele é reflexo de uma ação, talvez, né? Pergunto isso para saber desse modelo novo de gestão, o modelo assertivo, o quanto ele envolve todos na empresa, né? Desde a liderança até o último dos colaboradores, o último no sentido de, talvez, questões mais práticas aí. Mas, enfim, de todos têm a sua importância, né? Mas é um envolvimento, eu imagino, que contemple a todos, né, Mônica? Exatamente. Quando a gente fala de comportamento, automaticamente a gente tem que pensar na dinâmica das relações humanas. E aí, quando a gente fala de comportamental, e por que é legal a gente fazer, como que funciona essa análise do comportamento? A gente olha o mapeamento comportamental do indivíduo, mas é muito importante que a gente faça a análise comportamental também levando em consideração o mapeamento do líder e do time. Porque isso também ajuda muito, pegar quais as habilidades comportamentais que essa pessoa que está entrando tem e qual que vai ser o impacto dessas habilidades no time onde ele se relaciona e, sobretudo, no líder, né? A relação entre motivos de demissão e liderança ela é muito próxima, é muito direta, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas são as pessoas certas, mas elas estão ou debaixo de uma liderança errada, ou elas estão em funções erradas. Então, é por isso que a gente sempre orienta, antes mesmo de contratar ou de começar uma jornada, que a gente faça esse olhar mais amplo mesmo, 360, que a gente olha o indivíduo que está entrando, mas que a gente olha o grupo e também que a gente olha a liderança e todos os agentes envolvidos. E mudar não é problema, né? Às vezes você não se desenvolve bem numa atividade, mesmo com conhecimento técnico, mas talvez numa outra dentro da empresa, né? Nem sempre a demissão talvez seja a solução, né? Às vezes é preciso se pensar em remanejamento também, eu imagino que também esses modelos prevejam isso, né, Mônica? Exatamente. Quantas e quantas pessoas, às vezes são pessoas com habilidades, né? E todos nós temos habilidades, todos nós temos algo a oferecer,
Mas quando a gente está na cadeira errada, a gente começa a entrar numa espiral onde a gente gasta muita energia, onde a gente começa, então, a gastar energia sem ter o retorno necessário. De repente, muitas vezes a gente tira a pessoa de um lugar, coloca em outro, essa pessoa ela floresce. Por quê? Porque de repente ela começou a gastar a energia dela naquilo que ela é realmente boa, naquilo que ela sabe fazer, naquilo que ela pode contribuir. E isso não tem a ver só com a produtividade, né? A pessoa certa no lugar errado, não só ela começa a ter uma entrega menor do que deveria, mas começa a ter um monte de problemas. Absenteísmo, né? As pessoas começam a faltar, as pessoas começam até a adoecer. O clima fica pior porque você tem você começa a ter conflitos entre as pessoas, né? Então, quando a gente fala de colocar a pessoa certa no lugar certo, a gente está falando de produtividade, mas a gente está falando de cultura, a gente está falando de clima, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de várias coisas que refletem muito, impactam muito no dia a dia da empresa. Mônica, então tá, a gente vai continuar nessa conversa. Quero falar um pouco mais com você no próximo bloco sobre os resultados também desses modelos mais assertivos, mais atualizados. A gente volta já já, tá bom, Mônica? Você também aguarde um pouquinho, o Rumo Certo volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Estamos falando hoje sobre gestão de pessoas, com foco no que os especialistas chamam de um modelo mais atualizado, mais assertivo para a adoção aí na sua empresa. E aqui comigo para essa conversa, Mônica Hauck, que é CEO da Solidis Tecnologia. Mônica, falávamos ontem antes, no bloco anterior, da necessidade, né, de termos aí a adoção de modelos mais assertivos, a necessidade de observarmos as habilidades pessoais que são tão importantes hoje, além das habilidades técnicas. E eu te pergunto sobre os resultados disso, né? Isso a gente não é só uma tendência, não é só uma questão de mudança de comportamento, mas isso é métrica também, né, Mônica? Como a gente consegue mensurar, consegue dimensionar a importância desses modelos mais assertivos? E é métrica e é resultado, né? No final do dia, o que a gente está fazendo também, e a tecnologia ajuda muito a proporcionar, é que durante muito tempo as pessoas achavam que gestão de pessoas era uma coisa que não era o centro da estratégia do negócio, né? Então, é como se não existisse uma linguagem que unisse a gestão de pessoas com o negócio. E hoje o que a gente faz é exatamente isso, porque a gente consegue provar em números o impacto de uma boa gestão de pessoas. Então a gente tem hoje empresas que entram e começam a rodar a tecnologia e alguns meses depois elas começam a reduzir a rotatividade delas e elas começam a economizar algumas centenas de milhares de reais, né? E eu estou falando de pequenas empresas por ano. Né? Então, eu estou falando de pequenas empresas que tinham um gasto absurdo com rotatividade e que a partir do momento que a tecnologia entra e que, consequentemente, entra uma nova forma de fazer gestão de pessoas, eu tenho uma redução de rotatividade e, consequentemente, uma redução de custo, né, com rescisões trabalhistas, com redução de absenteísmo, aumento de produtividade. Então, eu consigo provar numericamente o ganho dessa nova forma de fazer gestão de pessoas, né? Então, a gente economiza todos os anos milhões e milhões de reais para os pequenos e médios, né? E muitas vezes, quando a gente vai conversar assim, olha, por que uma pequena empresa ela fecha? Né? Aí as pessoas falam assim, fluxo de caixa, tem várias razões, né? Às vezes é relações entre os sócios, mas tá lá, fluxo de caixa. E é óbvio para o empreendedor que fluxo de caixa é uma coisa que ele tem que preocupar. Mas quando ele vai olhar ali, ele vai olhar o seu centro de custo, qual o percentual que folha de pagamento representa nessa despesa? Né? A folha é um componente muito importante do centro de custo. Tem empresas que isso representa 70%, 80%.
E muitas vezes o empreendedor ele não fica atento nisso. Ele não gera, ele não faz a gestão como ele deveria do principal componente do custo dele. E aí vem o fluxo, aí começa a má gestão de pessoas, começa a sufocar o fluxo de caixa, e ele acha que ele quebrou por causa do fluxo de caixa, mas não, ele quebrou porque ele não geriu esse custo, esse centro de custo da forma como deveria. Você olha para uma empresa de serviço, por exemplo, a maior despesa é folha, é gente, né? E tantas vezes a gente, como empreendedor, a gente tem tanto cuidado, tanto, né? A gente preocupa com a logística, a gente preocupa com o marketing, e a gestão de pessoas a gente deixa solta, né? Então, tem muitas empresas que quebram por não fazer a gestão de pessoas adequadas. E a nossa missão está exatamente aí, impedir que isso aconteça e, pelo contrário, fazer com que as empresas cresçam e tenham um crescimento cada vez mais extraordinário, fazendo um bom uso desse recurso e desse ativo tão importante que são as pessoas. Mas, Mônica, qual é a nossa realidade hoje? Eu digo pela demanda até que você tem na Solids. As nossas empresas estão conscientes e atuando dessa forma, adotando tecnologias também dessa forma. A gente está ainda muito no tradicional. Eu digo isso porque também é uma exigência do consumidor, né, que mudou seu comportamento, que quer ver um colaborador que lhe atende lá no balcão da loja, da padaria, do supermercado, com satisfação, feliz, porque não só porque talvez esteja ganhando, o que é justo e que precisa sim, mas porque ele está trabalhando bem, ele está satisfeito lá. E a gente não vê muito, ou ainda é muito recorrente de ver muitos colaboradores com problema, ainda a gente tem casos sérios de saúde por conta de trabalho. Então, e a gente tem falado de outras coisas muito importantes também, que é burnout, por exemplo, nas empresas, que é cada vez mais comum, mas então a gente não está fazendo uma gestão certa. Volto nisso. A gente está no discurso, a gente está na ação. Em que pé a gente está no Brasil? A gente está num movimento de mudança muito forte, né? Especialmente a pandemia, ela trouxe uma conscientização e um aumento sobre... foi colocada uma lupa sobre a gestão de pessoas, né? Então, aquele setor que, né? A menina do RH, deixa que ela faz. Não, agora tem aumentado a consciência e a percepção de que a gestão de pessoas é uma questão central em todo e qualquer negócio, né? Então, a gente está no momento de aprendizado. Eu tenho falado muito também com empreendedores, tenho falado muito com os donos das pequenas e médias empresas, e o que eu tenho percebido é um aumento muito grande dessa mudança de mentalidade. Ainda somos um país muito tradicional nas práticas de gestão de pessoas, mas a gente está no centro de uma mudança, né? E que eu tenho muita honra, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, dessa mudança, porque é um movimento que vai gerar riqueza e prosperidade para o nosso país. Então a gente está no meio de uma virada de chave, né? E quem não virar essa chave vai ficar para trás, né? O que eu penso é o seguinte: olha, se você não virar essa onda, né? Se você não virar essa chave, seu concorrente vai. E aí você vai ficar menos competitivo, né? Eu acho que esse é o recado para todo e qualquer empreendedor que ainda não aumentou a sua sensibilidade sobre gestão de pessoas. Qual é a viabilidade? A gente está falando aqui com foco, e a Solids também tem um foco, né, no micro e pequenas empresas. Qual é a viabilidade para eu, enquanto empreendedor de uma microempresa, adotar um sistema da Solids, por exemplo, adotar um sistema mais assertivo de gestão, trabalhar com tecnologia para me ajudar nesse sentido? A gente trabalha, assim, a nossa missão, eu falo que a nossa missão está muito ligada à democratização. E democratização implica algumas atitudes. Então, a primeira coisa é a questão de custo, né? Então, hoje, o barato, né, dessa revolução industrial que a gente está vivendo é que na revolução industrial anterior, a tecnologia vem, mas com alto custo de aquisição, né? Então, você tem as grandes máquinas, as grandes indústrias, mas a tecnologia era muito cara e pouco acessível. O que caracteriza essa revolução industrial que a gente está vivendo agora é o baixo custo de aquisição de tecnologia. E isso é maravilhoso. Toda e qualquer pequena empresa pode tem acesso, tem recursos para implantar uma tecnologia. No nosso caso é muito fácil, porque só o que a empresa reduz em termos de rescisão e o que ela aumenta de produtividade já se paga em poucos meses, é muito simples. Mas não basta também só a questão da precificação, do acesso do ponto de vista financeiro. Uma coisa que a gente trabalha muito e que a gente é muito focado em fazer com que a experiência seja simples.
Então, essa jornada que a gente propõe, né, das pessoas que começam a usar o nosso software, é uma jornada simples. Porque a gente sabe que o pequeno e médio, ele não pode entrar numa estrutura muito complexa, muito robusta, porque eu conheço muito bem as batalhas, né, desse empreendedor, eu conheço as batalhas da pequena e média empresa. Então, basicamente, o que a gente atua é um valor acessível para todos, mas também uma tecnologia acessível para todos. Então, hoje, quem quer consegue usar. É simples, não depende de especialização. Então, a gente está num momento muito bom. E aí, isso vale não só para a tecnologia de gestão de pessoas, para a Solids, mas para as outras tecnologias nas outras empresas. Então, o empreendedor hoje ele tem que aproveitar esse momento que a gente vive, dessa revolução industrial que a gente está vivendo, né? Que é o acesso democrático da tecnologia para toda e qualquer empresa, né? E isso é muito bonito e, assim, particularmente é uma das coisas que mais me motiva, que mais me emociona, é realmente trazer para o pequeno aquilo que até pouco tempo atrás estava acessível só para o grande. Isso para a gente, assim, é extraordinário ver o impacto disso no dia a dia, sabe? Porque realmente, quando a pequena e média ela muda essa mentalidade, ela começa a adotar as tecnologias, assim, a gente muda uma empresa. E isso, assim, é fantástico. Que bom, é mais uma questão de postura, então, né, Mônica? E assim, não é um projeto, né, que se adota, né? É um processo, né? Eu imagino que uma vez a gente implantando isso, entendendo isso, a gente vai levar isso e organicamente para o resto da vida na empresa, né, das pessoas, né, Mônica? E uma coisa que a gente entrega também, que é uma sensibilidade que nós tivemos, é de entender que só a tecnologia não basta, né? Então, hoje, além de entregar a tecnologia, a gente entrega também acompanhamento do ser humano que usa a tecnologia. Então, hoje, todo mundo que usa o software, ele tem ali uma pessoa, né, um ser humano da Solids que está cuidando. Então, ele tem inteligência artificial, mas ele tem inteligência natural também para ajudá-lo nessa jornada. Porque alguns já estão mais acostumados, mas outros não. A gente tem vários clientes, né? E a gente recebe em média quase 1.000 clientes por mês, novas empresas que entram todos os meses, e assim, e grande parte dessas empresas não usa tecnologia para gestão de pessoas há muito tempo. Muitas estão usando pela primeira vez. Então, a gente tem esse compromisso também não só de ofertar a tecnologia, mas de inserir esse profissional nesse novo mundo. Então, a gente acompanha a empresa, mas a gente acompanha a pessoa também, porque isso ajuda muito no sucesso, nessa virada de chave. É um desafio, né? Porque é comum a gente confundir de que a tecnologia veio para resolver tudo. Mas o contato, olho a olho, é bom demais, né? A gente está aqui conversando com o uso da tecnologia. Mas seria ainda melhor se você estivesse aqui ou eu aí, a gente conversando juntos, né? Essa questão humana, ela, apesar de todo esse crescimento, essa evolução da tecnologia, a questão humana se sobressai e, graças a Deus, sempre, né? É preciso pensar dessa forma sempre, né, Mônica? E entender que a gente também está num novo capítulo, né? Você lembra do Exterminador do Futuro, do Hasta la Vista Baby, que a gente tinha medo das máquinas, né? Agora a gente entra numa nova era, onde as tecnologias elas estão cada vez mais humanas, né? E pra gente lá, ontem mesmo eu tive uma reunião com o meu time de tecnologia, eu falei assim, o nosso algoritmo ele tem que ser cada vez mais humano. E a gente foca muito em entregar uma tecnologia humana. Né? A tecnologia, ela potencializa o que o ser humano tem, ela não reduz, né? Então, a gente se esforça muito de entregar uma tecnologia humana, porque isso faz toda a diferença no final do dia. É só uma ferramenta e tem que ser orgânico isso também, né? Não tem que ser impositivo, nada mais impositivo é importante. Mônica, muitíssimo obrigado por essa conversa, foi muito produtiva, tenho certeza tenha instigado muitos empresários, micro e pequenos empresários aí, Brasil afora. Volte sempre para a gente conversar mais vezes, viu? Bom trabalho para você também. Foi um prazer. Prazer todo mundo. Foi um prazer. Obrigada e até a próxima. Até, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você que ficou conosco também. Rumo Certo volta amanhã. Um abraço grande e até mais.